Nessa primeira aula a gente precisa introduzir que vai ser muito importante quando a cinemática vetorial e dinâmica. Define vetores por três características fundamentais a eles. A primeira é o seu módulo, que é basicamente o tamanho do vetor. A característica é a sua direção, que pode ser vertical ou diagonal. Por exemplo, horizontal, assim, vertical e diagonal. E a terceira característica é o seu sentido. Ele pode ser, por exemplo, para a direita. Então, um exemplo aqui, a gente tem um vetor A e eu quero saber quais são as três características desse vetor. Bom, o módulo desse vetor pode ser escrito com um vetor entre duas barras, ou a letra sem a seta de cima é igual a 10. A direção desse vetor é horizontal. E o sentido é para a direita. E tamanho também. Então, módulo é tamanho ou intensidade, direção horizontal, vertical, diagonal. E o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Bom, além disso, nós temos que saber operar com esses vetores. E a primeira operação que a gente tem é a soma. Então, tem o vetor A mais o vetor B é igual a C. Como que isso se traduz para a gente? Bom, eu tenho aqui um vetor A e eu tenho aqui um vetor B. Eu quero somar esses dois vetores. Então, eu pego o vetor A, pego a origem do vetor B e coloco no final do vetor A. Depois eu traço um vetor com origem A e final em B. E eu tenho o vetor C. Isso aqui representa a minha soma vetorial. Além da soma, temos a subtração. E a subtração é basicamente também uma soma. Porque a gente pega o vetor A e soma com o oposto do vetor B. E como que seria isso? Eu tenho aqui o vetor A e o vetor B. E o que seria esse oposto do vetor B? É um vetor do mesmo módulo do vetor B, mesma direção, porém com sentido oposto. E a soma ficaria assim: pego o vetor A, pego o vetor menos
Eu traço um vetor C, sua origem é a origem A, final é o final em B. Então, A mais B, que é igual a A menos, é igual ao meu vetor C. E por último, multiplicação por um escalar. E o que seria isso? Bom, eu tenho um K pertencente aos reais, tal que K é igual a menos 1. E eu quero saber qual é o vetor resultante da multiplicação de K pelo vetor A. Bom, eu tenho um vetor A aqui. Eu quero saber quanto que é menos 1 vezes o A. E esse vetor é exatamente o oposto de A. Ele possui o mesmo módulo de A, mesma direção, porém com sentido oposto. Então, basicamente, a multiplicação por um escalar, ele vai mexer ou não no sentido desse vetor, e também pode aumentar ou diminuir nesse módulo. Imagine que o meu K ali fosse 2. E 2 vezes o vetor A, eu tenho um vetor B. Esse vetor B possui o mesmo sentido de A, porém, o módulo desse vetor B, do vetor A. Sabendo tudo, agora a gente vai aplicar esses conhecimentos na decomposição de vetores. E a gente precisa ter em mente dois conceitos básicos: a projeção de vetores e componente vetorial. Bom, a projeção de vetor basicamente a sombra que esse vetor faz no eixo X ou no eixo Y. Tem aqui um vetor A, eu quero saber esse vetor A em X. Então eu tracejo e descubro que esse é o meu vetor projetado. Analogamente, em Y, esse vai ser meu vetor projetado. Além disso, que se você transladar esse vetor AY projetado para a direita, a gente percebe que o vetor A é a soma vetorial dos seus vetores projetados. Bom, mas além de ser escrito dessa forma, ele também pode ser escrito, no caso o vetor A, em termos de componente vetorial. E o que seria componente vetorial? Componente vetorial é basicamente um módulo desses vetores projetados. E como que a gente calcula? Imaginemos que o vetor A possui um ângulo de inclinação θ em direção ao eixo X. Então o módulo do vetor AX, ou a componente do vetor A em X, ele é dado da seguinte forma. Perceba que o vetor projetado em X é tangente, adjacente ao ângulo θ. A gente vai usar o cosseno de θ. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto,
o meu módulo de AX, ou a minha componente em X, é o módulo do vetor A vezes o cosseno de θ. Analogamente, a minha componente em Y vai ser calculada da seguinte forma. Perceba que o meu vetor projetado Y é oposto ao ângulo θ. Então, nesse caso, a gente usa o seno de θ. E seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. Portanto, a minha componente em Y é igual ao módulo do vetor A vezes o vetor A escrito em termos de suas componentes fica da seguinte forma: AX vezes I é um vetor unitário que a gente fixa para diferenciar quando o vetor vai ter um positivo ou negativo. Nesse caso, em X para a direita é positivo e em Y para cima é positivo. E a minha componente é em Y vezes o meu vetor unitário. O que essa expressão aqui traz de informação para a gente? Bom, ela traz a informação do módulo do vetor projetado em X e o sentido que ele tem, e também traz um módulo do vetor projetado em Y e o sentido que esse vetor projetado tem em Y. Bom, agora fazendo um exemplo para ilustrar melhor o que acabamos de dizer, vamos pegar aqui um vetor qualquer. Um vetor A. O módulo de é igual a 10. O ângulo de inclinação em relação ao x é 45 graus. Eu quero esse vetor em termos de suponente. Então, o primeiro traço, a projeção dele em x, a projeção dele em y, perceba que desse vetor para a direita, eu concluo que o meu vetor A é a soma vetorial dos seus vetores projetados. E eu quero calcular suas componentes. Então, a minha componente em x vai ser... Bom, o meu vetor projetado em x é adjacente ao ângulo. Então, eu vou usar o cosseno do ângulo. Cosseno de 45 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Logo, a minha componente em x vai ser um módulo do vetor A, que é 2, vezes o cosseno de 45, que é a raiz de 2, sobre 2. E isso me dá 5 raiz de 2, unidade de medida. A minha componente em y vai ser dada da seguinte forma. Note que o vetor projetado em y ele é oposto. Então, nesse caso, o seno 5 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, a minha componente em y é igual a um módulo do vetor A, que é 10, vezes seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Isso me dá 5 raiz de 2.
Bom, fixando o sentido positivo para cima, para a direita, o vetor A escrito em termos de suas componentes vai ser AX I mais A I J. Meu AX, o módulo é 5 raiz de 2. Como o meu vetor projetado está na mesma direção do sentido que eu fixei, mantenho o sinal, mas o meu AY é 5 raiz de 2. Como o meu vetor projetado em Y tem o mesmo sentido do vetor que a gente fixou aqui, então mantenho o sinal dele. Então, essa é a expressão de A em termos de suas componentes. Vamos a mais um exemplo. Eu tenho um vetor B, cujo ângulo de inclinação é 45 graus em relação a x. O módulo de B é igual a 10. E eu quero escrever esse vetor em termos de suas componentes. Então eu projeto primeiro o vetor B no x e depois em y. Vou fixar como sentido para cima positivo e para a direita positivo. Note que se eu transladar esse vetor BY para a esquerda, o meu vetor B ele pode ser escrito como a soma vetorial de suas projeções. Mas eu quero escrever esse vetor B em termos de suas componentes. Então primeiro a gente tem que calcular a sua componente em x. Como BX, o vetor BX é adjacente ao ângulo, eu vou usar o cosseno de 45. E com a θ adjacente sobre hipotenusa. Portanto, o meu BX vai ser o módulo de B, que é 10, vezes cosseno de 45. 5 raiz de 2. Meu BI, como BY está oposto ao ângulo de 45, eu vou usar o sin de 45, é cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, em Y vai ser o módulo de B vezes seno de 45. Isso me dá 5 raiz de 2, unidade de medida. Escrevendo meu B, meu vetor B em termos de suas componentes, nós temos que BX é 5 2, mas meu BX é contrário ao meu sentido positivo. Troco o sinal do meu vetor unitário, mais BY como o meu vetor projetado em Y tem o mesmo sentido no meu vetor unitário, então eu mantenho o sinal dele. Portanto, B em termos de suas componentes vai ficar escrito como 5 raiz de 2 J 5 raiz de I. Então, galera, nessa aula era só isso. E a gente se vê na próxima aula, então. Próxima aula a gente inicia cinemática vetorial. E a gente vai perceber que vai usar muito os conceitos tratados nessa aula. Então,
Até a próxima aula.